É. Olha, esses nomes, qual é a diferença entre demônios e espíritos malignos? Que o demônio é um ser, espírito maligno é outro. Existe uma diferença entre espíritos e demônios. Mas nós mistura tudo. Espírito, a morte é um espírito. O espírito do cemitério, espíritos. Entendeu? Os espíritos é a primeira linha da criação. Os demônios são anjos caídos. Anjos caídos. Demon. Então, exemplo de demônio, Lúcifer é um demônio. Exemplo de espírito, a morte. A morte é um espírito. Então existe uma diferença entre espíritos e demônios. E eles se combinam entre si, porque onde há espíritos malignos, há demônios. E na linha espiritual se subdivide. O primeiro ser a ser feito foi espírito. E foi sabedoria, Sassá. Então, a sabedoria é maior do que tudo. Ela é primária de tudo. Ela é a nossa mãe. E anjos caídos são homens do céu caídos. Não, territoriais não são anjos caídos. Territoriais são responsáveis por uma área. Tem territoriais que são anjos caídos e tem territoriais que não são. Aí tem demônios que se subdivide. Veja aí no nosso canal tipos de demônios. Joilson de Assis. Os demônios gigantes é um, mas nem todo demônio é gigante. Porque os gigantes se tornaram demônios. Porque eles são mistos. Eles são metade anjos e metade mulher, metade homem. Então eles têm poderes extrasensoriais. Os caras da Goétia, os demônios da Goétia, que Salomão pegou, criou e ajudou ele a construir o templo, são 72 gigantes que Salomão conseguiu pegar. 9, 7 mais 2, né? É incrível como gigantes, demônios, ajudaram a construir a igreja. Olha, parece uma contradição muito grande, né? Anjos caídos, potestades do ar, exato. Você está certíssimo. Anjos caídos, potestades do ar. Potestades, poderes, né? Do ar. Aí tem espíritos primários, secundários, terciários. Qual é o primário? Sabedoria. Morte é primário. Secundário, espíritos formados de instituições, grupos, como a besta, o espírito do anticristo. Secundário. O terciário é aquele que é formado na boca e na união de grupos pequenos. A boca gera espírito, a mulher gera espírito no ventre. Nós somos um produtor de espíritos. A constituição dos espíritos, pura energia. Os espíritos são feitos de energia éter. Tudo que existe é feito da energia éter. Porém, os espíritos eles são uma onda magnética éter. E os anjos também, mas só que é como se fossem homens invisíveis. Os anjos já são a quinta criação. Primeira criação é espíritos. Segunda criação, anjos. Os de 6 asas, como é o nome? Os serafins. Aí vai subdividindo. Nós, homens, somos uma espécie de anjos, tá? Porque nós estamos caídos, estamos em stand-by. E até que o número dos filhos de Eva venham a este mundo, estaremos assim. A coisa só vai mudar quando parar de vir filho de Eva. Onde tem mais espíritos, onde houve atrocidades. Mas tudo tem espíritos, tá? Cidade tem espírito, igreja tem espírito, instituição tem espírito. E eles são como se fosse um IA. Eles falam, eles conversam. Cristo até falou que as palavras dele seria espírito e vida. E Cristo também soprou sobre os discípulos o seu próprio espírito. Então tem o Espírito de Deus
e tenha o espírito que é produzido por nós mesmos. Você tem um espírito pessoal, você tem um espírito seu, você tem direito a esse espírito. É a sua terceira dimensão, ou seria a primeira. Primeira espírito, segunda alma, terceira carne. Os espíritos, eles são superiores aos anjos. Os anjos sabem que precisam deles. Aí tem espíritos bons e espírito mau. Espírito bom, espírito de Cristo. Espírito mau, espírito do anticristo. Olha aí, tudo é espírito. Essa regência que acontece no mundo, isso não é um homem que faz, não. Isso tem que ter alguma coisa mais forte. Vamos combinar aqui, vamos exterminar metade da população. Não? Isso é um espírito. É o espírito chamado espírito do anticristo que habita no mundo desde que Caim matou Abel. A reencarnação, eu não acredito. Eu acredito na encarnação. Nós somos uma carne só, todos nós. E nós encarnamos. Mas você é a mesma carne da minha. A carne é uma só. Isso tem um mistério quântico muito grande. Veja aí no nosso canal, Mistério Quântico. Geralmente, pastor, é o meio-dia, PX do túmulo da freira, de repente ela some. O que é PX? O sonhar com o homem em cima do guarda-roupa. Quem era esse homem? Como? Como é que ele estava vestido? Tá bem respondido? A diferença entre espíritos. Mas tem um vídeo nosso aí, a diferença entre espíritos e anjos. Então, anjos caídos têm uma constituição, espíritos têm outra. E tem um vídeo nosso de quase 8 anos a 7 anos que fala a diferença entre espíritos e demônios. Aí os espíritos se subdividem e os demônios também se subdividem. O demônio está ligado ao que caiu. Geralmente territoriais, guardiões, anjos e vários tipos de moradores de vários planetas caíram. Não foi só a Terra que caiu não, tá? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou vos preparar lugar. Ou seja, nessas moradas, Cristo está preparando um planeta para nós. Aí a teoria se subdivide. Uns acham que Deus vai fazer um outro planeta para nós, e outro acha que é a própria Terra que vai ser resgatada. Mas isso dá pano para manga, viu? O termo correto é procrastinar. É que eu falo prostriganar porque é um engano, né? Um estudo sobre esse assunto seria muito bom, pastor. Qual o assunto? Sobre demônios ou sobre a Terra? A gente falou vários assuntos ao mesmo tempo, né? A questão fantasmagórica, ela se divide. Um fantasma, ele pode ser um demônio, ele pode ser um espírito, ele pode ser uma alma de uma pessoa, ele pode ser uma alma de um gigante, pode ser um anjo, tá entendendo? Então, pode ser tesouro, Então, um fantasma num lugar pode ser pessoas que já morreram ali, aí ficam presas. Tem alguma pergunta? Sim, nós encontramos a sabedoria. A sabedoria é o primeiro espírito a ser feito. Ela se comporta como a esposa de Deus. E encontramos Lúcifer, que foi o primeiro anjo a ser feito. Então, se Lúcifer foi o primeiro anjo a ser feito, então ele não é querubim, porque a querubim já é da quinta criação. Ele é, ou ela é uma serafim, ela é uma mulher. Aí veja aí no nosso canal, Lúcifer é uma mulher, uma fêmea. Fantasma pode ser a sombra de quem já viveu, sim. A fantasma pode ser a sombra de quem já viveu ali. Que o lugar fica batizado. Pode ser tesouro, pode ser muita coisa. É chamado lugares primários. Tem um estudo maravilhoso na nossa igreja aqui. É só você colocar lugares primários.
os lugares primários, né? Eu vivo atrás desses lugares primários. Depois eu digo para você por quê, tá? Lugares primários. Joilson de... aqui, cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Lugares primários. Joilson de Assis. Lugares primários, Joilson de Assis. Os lugares primários, aqui, ó. As duas palavras primárias, os três elementares. Lugares primários, onde fica os territoriais, chama-se lugares primários. Há 3 anos atrás, 1 hora de palestra falando sobre lugares primários, tá? Lugares primários, Jericó é um lugar primário. Jerusalém e Jericó é um lugar primário. Joilson de Assis. Era uma árvore gigantesca que foi cortada. Uma árvore de silício. Há 3 anos atrás. Olha. Quem não prosperou na cidade tem que procurar os anjos primários. Olha. Porque às vezes o cara tá com problema com o anjo. Então você veja aí lugares primários para você entender o que a gente está falando. Os lugares primários são lugares, por exemplo, o lugar onde Abel morreu, Jerusalém. Onde Zacarias morreu, Jerusalém. Jerusalém é uma árvore de silício cortada e houve muita guerra por causa dela. Até hoje há. Ok? As pessoas podem ficar presas após a morte? Pode, está na Bíblia. A Bíblia fala sobre almas penadas. Onde é que a Bíblia fala sobre alma penada? Almas penadas. Onde é que a Bíblia fala sobre alma penada? Fala que a Bíblia, Jesus Cristo teve contato com alma penada. Aonde? Quem é que vai dizer para mim? Deixa eu tirar meu chapéu de judeu para você. Alma penada é as almas em prisão. Cristo foi lá pregar para elas que ele veio. Então a alma não fica dormindo. E tem também na Bíblia dizendo que as almas pedem até vingança. Lugares primários no Brasil. Olha, legal isso aí. Eu vou dar uma lista para você de lugares primários no Brasil e no mundo. Tá? Lugares primários. Você vai ficar encantado. O que acontece se eu for para um lugar primário? Ele vai interagir com você. Tem lugar que aceita você de um jeito. Sabe onde eu fui muito aceito? Eu fui muito aceito no Jalapão. Tocantins. Aquela terra de Hermenegilda. É que eu gosto tanto daquela terra. Mas aquela terra ela me recebeu de coração. Eu não sei se foi a energia de Hermenegilda, que desde que eu conheci eles... Hermenegilda, Patrícia, Alexandro, Adriano. Então, assim, foi muito bem aceito. Os territoriais se apresentaram para mim, em forma pacífica, tudo. Foi uma coisa maravilhosa. Agora, existem lugares primários no Brasil. Um deles está na Amazônia, outro está na Bahia e outro está na Paraíba. Os lugares primários, eles foram reaproveitados pelo Exército. Onde existem esses fortes dos reis, forte não sei de quem, forte da Baixa da Égua, esses fortes já existiam. Só para você ter ideia, um dos lugares primários na Bíblia é Jericó. Jericó já existia antes de Jericó. Existia uma muralha antiga, mais antiga do que a muralha de Jericó. Mas isso dá pano para manga, tá? Está bem respondido, gente?